Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. E hoje em mais um vídeo sobre a história da igreja, nessa série sobre a história da igreja, que eu venho trazendo desde a igreja primitiva, passando pela Idade Média e chegando aqui na Reforma Protestante. E hoje um vídeo muito importante, um dos vídeos mais importantes dentro dessa série sobre a história da igreja. Vou falar sobre essa grande figura, Martinho Lutero, o grande reformador protestante, o que hoje é conhecido como o principal e grande reformador que começou esse grande movimento, mas sabendo que ele foi antecedido de outros grandes nomes, como eu já falei em outros vídeos. Então você vai conhecer Martinho Lutero, o seu nascimento, a vida, sua morte, a sua entrada no catolicismo romano, para saber como é que ele começou a fazer as suas suas protestações, como se tornou um protestante depois, no sentido de protestar, E você vai conhecer o impacto, dessa parte importante que é a figura de Martinho Lutero, na Reforma Protestante. Então eu espero que você fique atento a esse vídeo até o final. Deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixa a tua inscrição no canal se você não é inscrito no canal. E bora para mais esse vídeo. Então vamos lá, pessoal. A vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, ou você pode falar Eisleben também, Alemanha, em 10 de novembro de 1483. Filho de Hans Lutero e Margarete Lindemann, ele estudou nas escolas de Mansfield, Magdeburgo e Eisenach, pois seus pais queriam vê-lo como funcionário público para melhorar as condições financeiras da família. Olha só, os pais dele tinham outro propósito para ele. Em 1501, Lutero matriculou-se na Universidade de Erfurt, onde se graduou no curso de filosofia. Atendendo aos pedidos da mãe, ele se matriculou no curso de Direito, na mesma universidade. Tudo mudou na vida de Lutero em 1505. Enquanto caminhava por uma estrada em direção à casa dos pais, caiu uma grande tempestade com inúmeros raios cortando o céu. Uma descarga elétrica caiu perto dele. Temendo por sua vida, Lutero fez uma promessa a Santa Ana, de que, caso a tempestade parasse, ele se tornaria um monge. Lembrando, naquele tempo o catolicismo romano era a grande religião da época, no Ocidente. Então ele tinha essa fé católica romana. Então ele fez essa promessa, que se a tempestade parasse, e ele não chegasse a morrer, ele se tornaria um monge. Então aqui começa a grande história de Martinho Lutero. Como se o céu atendesse ao seu pedido, a tempestade parou e Lutero cumpriu sua promessa ao ingressar na ordem agostiniana. Ao entrar na ordem agostiniana em Frankfurt, no dia 17 de julho de 1505, Lutero dedicou-se fielmente às orações, autoflagelação, que é penitência, e meditações. Quanto mais se dedicava à vida religiosa, mais sentia o peso dos seus pecados. O superior da ordem, Johann von Staupitz, percebendo que Lutero precisava de mais trabalhos do que apenas ter uma vida contemplativa, pediu que ele iniciasse sua carreira acadêmica. Em 1507, Lutero foi ordenado padre e no ano seguinte começou a lecionar na Universidade de Wittenberg. Além disso, ele aprofundou os estudos sobre o grego e o hebraico para melhor compreender as palavras da Bíblia. Olha só, era um grande exegeta, um grande erudito na Bíblia Sagrada, nas línguas originais. Lutero colaborou na fuga de 12 freiras, isso aqui é um relato sobre ele, na fuga de 12 freiras que escaparam do convento de Nimbischen, uma delas, chamada Catarina von Bora, casou-se com ele em 13 de junho de 1525. Esse casamento incentivou vários padres e freiras a romperem o celibato. Eu já fiz vídeos falando sobre o direito de herança e o celibato, para você entender, junto com esse vídeo aqui. Romperam o celibato e casaram-se, ou seja, ele influenciou outras pessoas a viverem a sua vocação, de querer casar também. Logo após o seu rompimento com a Igreja Católica, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que qualquer indivíduo, que isso aqui é o vernáculo, a língua local, qualquer indivíduo
pudesse fazer a leitura da Sagrada Escritura sem qualquer mediação, né? Sem ter nenhum homem para mediar, trazendo as palavras sagradas, sendo que a pessoa, para saber se realmente era a palavra de Deus, tinha que acreditar naquele mediador, naquele humano, né? naquele padre, naquele teólogo. O ex-monge morreu de causas naturais em 18 de fevereiro em 1546. Vamos ver mais um pouco sobre a história de Lutero, né? No início do século XVI, a Reforma Católica, a Igreja Católica, melhor dizendo, estava empenhada em arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Como o projeto era enorme, os recursos financeiros também eram altos. Para atrair o maior número de participação dos fiéis e maior arrecadação financeira, muitos bispos começaram a cobrar dos serviços da igreja, que até então eram oferecidos gratuitamente aos fiéis, as indulgências, né? E eu fiz um vídeo passado falando sobre isso. Isto é, a remissão dos pecados começou a ser cobrada. Pesado, né, pessoal? Que heresia. Não bastava simplesmente o fiel fazer sacrifícios e ter uma vida penitente. Era preciso pagar pelo perdão dos pecados. Isso chamou a atenção de Lutero ao perceber a vida de luxo e bonança que o alto clero vivia, enquanto a maioria da população estava na miséria. A alma penitente, a confissão dos pecados e a busca pela santidade não valiam mais do que algumas moedas depositadas nos cofres da igreja. Já pensou, pessoal, você vender a santificação, a sua salvação, comprar ela, né? Melhor dizendo, a sua santificação e salvação? Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses em que ele questionava as práticas mundanas do clero católico, a avareza e o paganismo que, na visão dele, existiam dentro da igreja. As teses chamavam para uma disputa eclesiástica sobre elas. Rapidamente, elas se espalharam pela Alemanha e ganharam adeptos. Lutero não questionava abertamente a autoridade do Papa para conceder as indulgências, mas, a partir do momento em que as teses foram divulgadas, seu propósito inicial foi interpretado de acordo com o interesse de quem as divulgava. A igreja, logo após Lutero afixar suas teses, nos primeiros dias, não tinha levado a sério o que pretendia o padre agostiniano. No entanto, como as ideias começaram a tornar-se conhecidas, o Papa Leão X designou o professor de teologia Silvestro Mazzolini para respondê-las em tese acadêmica. Ao publicar-se a réplica, Lutero respondeu ao teólogo, iniciando o debate sobre a autoridade do Sumo Pontífice. Como a controvérsia não tinha fim e os textos de Lutero, por causa da imprensa, eram divulgados rapidamente, o Papa excomungou em 3 de janeiro de 1521. Na verdade, né, pessoal, Lutero estava sendo movido pelo Espírito Santo e ali era o começo de um grande avivamento, né, que já foi precedido, né, por outros pré-reformadores avivados também, né, que foram mártires. Vamos ver agora sobre a questão de Lutero diante do Sacro Imperador Romano Germânico. A Dieta de Worms era uma assembleia realizada no Sacro Império Germânico, na cidade de Worms, de caráter deliberativo, e suas decisões valiam para todo o império. O imperador Carlos V inaugurou a Dieta em 1521 e convocou Lutero para que, perante a Assembleia, renunciasse ou confirmasse suas ideias. Em 16 de abril de 1521, Lutero compareceu à Dieta e Johann Eck, assistente do arcebispo de Trier, pediu que ele verificasse se os livros ali expostos eram dele e para que ele confirmasse se acreditava no que neles estava escrito. Lutero pediu um tempo para pensar na resposta, o que lhe foi concedido. No dia seguinte, ele voltou à Assembleia e confirmou o que havia escrito. Os dias seguintes foram marcados por discussões sobre qual destino deveria ter Lutero, porque isso era uma coisa muito... Não é nem que foi única, né? Porque teve os pré-reformadores, mas o que Lutero estava fazendo era o começo de uma grande revolução, né? Enquanto isso, ele fugiu de Worms e o imperador redigiu o Edito de Worms em 25 de maio de 1521, considerando-o fugitivo e herege. Suas obras foram banidas do império. E a fonte dessas informações, pessoal, que eu trouxe aqui ao longo do vídeo, vem desse site História do Mundo, historiadomundo.com.br. Então você pode ir lá confirmar e conferir o que eu falei aqui, né? Então estou dando a fonte aqui para caso alguém tenha interesse. Então é isso, pessoal. Esse foi o começo da Reforma Protestante e o grande e principal nome, né, que iniciou essa grande Reforma Protestante, esse grande legado dentro da história da Igreja, foi Martinho Lutero, né?
Então esse foi o começo, esse aqui é o primeiro vídeo de vários outros vídeos falando sobre esse período da Reforma Protestante que você vai conhecer a partir de agora. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Então deixa o like, deixa a tua inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, para o canal ter mais alcance, mais crescimento. Deixa o teu comentário também para eu saber o que você está achando dessa série sobre a história da igreja e sobre esse vídeo aqui. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.